Olá, alunos, tudo jóia? Bom, vamos continuar aqui nossas aulas de arroz, falando agora sobre manejo integrado de plantas daninhas na cultura do arroz, tá? Bom, então a gente tem que saber de alguns pontos importantes, pensando sempre no controle aí de forma integrada, né? Que é o princípio desse manejo integrado, que seria adotar diferentes formas de controle dentro da mesma área, né? Não somente uma forma. E para a gente começar a pensar no controle de plantas daninhas, a gente tem que conhecer a cultura. Conhecendo a cultura, a gente sabe que as plantas se desenvolvem de formas diferentes. Então, umas com desenvolvimento mais rápido, inicial, outras com desenvolvimento inicial mais lento. Uma recomendação de semeadura um pouco mais espaçada ou mais adensada. Em função dessas características de cultivo, da planta, do desenvolvimento, existem épocas aí que as plantas ficam mais sensíveis à competição por plantas daninhas ou não. Então, isso é importante para a gente saber trabalhar dentro do manejo integrado. Então, um período crítico de competição por plantas daninhas seria o que a gente chama daquele período que, se tiver a presença de daninha na área, é onde mais vai ter perda de produção de arroz, tá? Então, aí existem vários autores, né, que já estudaram o período crítico do arroz em relação à competição com plantas daninhas, né? Trouxe aqui até essa tabelinha que mostra aí diferentes autores, diferentes anos. Mas a gente vê que não muda tanto aí em relação a essa fase, que é principalmente a fase inicial, quando a planta vai começar a perfilhar, emitir novos perfilhos, tá? Que vai variar aí de 15, 20 dias até 30, 40 dias após emergência, tá? Então, esse período crítico significa que nesta fase precisamos deixar as daninhas livres de plantas daninhas, porque é o período que mais a planta vai sentir se tiver interferência com plantas daninhas na área. E aqui pode influenciar no perfilhamento. E a gente sabe que cada perfilho vai emitir uma panícula. Se eu tenho menos perfilhos, eu vou ter menos panículas. Se eu tenho menos panículas, eu vou ter menos grão. Tá? Então, conhecendo esse período crítico, avaliando a área, conhecendo o local de semeadura, é importante saber o histórico da área. Tem áreas que tem mais problema com daninhas, outras menos. Tem áreas que tem problemas com plantas de folha estreita, outras de folha larga, né? Então, conhecendo aí, a gente consegue trabalhar melhor. E dentro do manejo integrado, a gente tem aí, primeira coisa, não deixar essa daninha entrar na área. Uma forma de controle preventivo é qualidade de semente. Então, buscar comprar sementes certificadas, registradas, tá? Sementes de qualidade. Nessa foto aqui, a gente consegue ver, ó, arroz vermelho no meio das sementes de arroz. Esse arroz vermelho ele é considerado planta daninha na cultura do arroz, tá? Então, trabalhar com o controle preventivo evita aumentar problemas de daninha na área. E aí a gente tem o controle cultural. O que seria o controle cultural? Tudo que a gente vai favorecer pensando no desenvolvimento da planta. Nesse caso, pensando no desenvolvimento do arroz. Então, espaçamento adequado, densidade de semeadura, época de plantio, variedades adaptadas para a região, ciclo de acordo com a época de semeadura, utilização de cobertura na área para impedir o desenvolvimento dessas plantas daninhas, adubação adequada para essa planta estar bem nutrida, se desenvolvendo bem, não ter problema de sintomas de deficiência, porque uma planta mal nutrida vai ter menos condição de competir com as plantas daninhas, tá?
Então, tudo que a gente pensar favorecendo o desenvolvimento do arroz, para que ele fique mais competitivo em relação às daninhas, nós estaremos trabalhando com controle cultural dentro do manejo integrado. Outros exemplos aí, ó, em relação à adubação. A época que vai fazer essa adubação, quais nutrientes que eu vou jogar em cobertura, né? Quando eles vão ser disponibilizados, fazer o parcelamento dessa adubação, né? A gente viu que o parcelamento ele tem que ser feito aí, a primeira adubação de cobertura lá na época do florescimento, né? Então, a época correta de fornecimento desse adubo, a quantidade correta, entra como forma de manejo cultural. Tá aí exemplo de espaçamento, dimensionamento de estande, população de plantas, sistema de cultivo, né, que nós vimos, o plantio direto e o plantio convencional. O plantio direto, por ter essa característica aí de solo coberto, acaba inibindo a maior parte do desenvolvimento das plantas daninhas, né? Então, ele acaba ajudando o produtor nesse sentido aí na hora de fazer o controle dessas plantas daninhas. Controle mecânico, que é outra forma de controle dentro do manejo integrado, que seria o arranquio dessas plantas daninhas, seja de forma mecanizada ou de forma manual, dependendo do tamanho da área, né? Mas tudo que for de arranquio de plantas daninhas entra como esse controle mecanizado. E o controle químico, que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Quando a gente fala de arroz, a maior parte do arroz é plantada em áreas grandes, por grande produtor. Então, o controle químico ele acaba estando presente aí na maior parte das propriedades. O arroz ele tem um crescimento inicial lento, por isso aquele período crítico lá no início do desenvolvimento das plantas, tá? E próximo ali da época de perfilhamento. Então, provavelmente a gente vai ter que montar um esquema de aplicação de controle químico de herbicidas, tá? Associação, aplicação em pré e em pós, que são épocas de aplicações diferentes, que eu já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente tem que conhecer cada talhão e dentro de cada área da propriedade para pensar no manejo desse controle químico, tá? Então, tem áreas que vão ter mais problemas com folhas largas, outras áreas com folha estreita. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Porque provavelmente essas daninhas vão vir a germinar mesmo em condição desfavorável. Elas vão vir a germinar e a se desenvolver. Então, vai segurar um pouco o desenvolvimento do arroz, uma condição desfavorável, mas a daninha vai conseguir se desenvolver. E a maioria das daninhas tem um crescimento inicial rápido, vigoroso, uma grande produção de propágulos ou de sementes, né? Então, trabalhar com esse manejo integrado é importante, né? Desde o preventivo, tá? A gente tem que controlar essas daninhas para reduzir a competição entre plantas, melhorar condições de colheita, evitar o aumento de infestação da daninha na área, né? Então, tudo isso vai favorecer. Então, essa aplicação associada de herbicida com características diferentes tende a controlar aí talvez um número maior de espécies e manter a área limpa por mais tempo, tá? Então, essas aplicações sequenciais aí de herbicidas de pré e pós-emergentes, tá? É importante a gente conhecer a área para pensar aí como é que vai trabalhar, tá? Então, os herbicidas eles têm diferentes formas de atuação. Quem já fez controle de plantas daninhas já deve saber aí sobre isso que eu tô falando, né? Então, eles têm aí seletivos, né? Então, não vão afetar aí o arroz nesse caso. Residuais que vão ficar no solo aí por um período aí um pouquinho maior, né? Esses herbicidas os herbicidas eles podem ser totalmente degradados ou eles podem deixar resíduos no solo. E esse resíduo no solo às vezes pode causar algum problema de fitotoxidez no arroz, dependendo do ingrediente ativo do produto, né? E pode ser uma característica aí do herbicida em função da época de aplicação dele. Ele pode ser de contato, ele pode ser sistêmico, aí ele vai translocar na planta e depende aí também do grupo químico que ele pertence, né? E do modo de ação do produto.
Então, a gente sabe que é importante sempre rotacionar produtos, né? Utilizar diferentes produtos na área. E o principal objetivo da rotação de produtos, né, com diferentes modos de ação principalmente, é para evitar que aconteça aí aparecimento de plantas resistentes, que ocorre de forma pontual, tá? Então, a gente tem herbicidas aí que podem ser aplicados em pré-plantio incorporado, pré-emergência e pós-emergente, né? Esses herbicidas aplicados em pré-plantio é antes da área de semeadura. Então, normalmente são herbicidas que precisam aí de um revolvimento de solo. Esses herbicidas de pré-plantio ou pré-emergente, eles tendem a precisar aí de, dependendo do produto, pode ter que ter umidade no solo, né? Não pode ser um solo seco para o produto ficar disponível, né? É interessante conhecer o banco de sementes do solo, né? Porque é um herbicida que vai ser aplicado aí antes das naninhas se desenvolverem. Então, esses herbicidas têm que ter alguns cuidados específicos aí em relação ao solo e a conhecer a área que a gente está plantando, né? Pré-emergente é aplicado ele após a semeadura, mas antes da emergência, tanto do arroz como das naninhas. Normalmente, esses herbicidas aí de pré-plantio ou pré-emergente, eles têm um residual aí no solo um pouquinho mais longo, né, para ter um efeito um pouquinho maior aí no controle de daninhas. Mas depende muito do produto que se está utilizando, tá? E o pós-emergente, que é aplicado após a emergência das plantas daninhas. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de aplicação associada, né? Pendimetalin e trifluralin são produtos que são recomendados para aplicação pré-emergente. Clomazone já é um produto recomendado para aplicação pós-emergente. Então, eu posso trabalhar aí com diferentes formas de atuação, época de aplicação do produto, dentro da mesma área. Sempre respeitando ali, né, a infestação de daninhas, né, a rotação de produtos. O controle ele tem que ser com essas plantas ainda pouco desenvolvidas, com no máximo até 4 folhas, que seria uma época mais ideal para o controle dessas plantas daninhas, porque são plantas aí menor. Antes dessas plantas sementearem, né, antes dessas plantas se reproduzirem. Então tem que ter esses cuidados aí dentro do controle de planta daninha para evitar também a resistência de planta, né? Quanto mais desenvolvida uma planta, mais a chance dela sobreviver ao produto, né? Então é importante utilizar a dose recomendada pelo fabricante para não ter problema de resistência de planta, né? Às vezes você pensa, tô com pouca infestação na área, vou reduzir a dose. Não é correto fazer isso, tá? A dose é para matar a planta em específico, não é relacionada com a população de plantas, mas com a espécie de daninha que ela vai afetar, que o produto vai afetar, tá? E aí existem fatores externos que podem influenciar na eficiência desses herbicidas. Tem que tomar cuidado aí com esses fatores, né? Por exemplo, o tipo de solo. Principalmente solos com alto teor de argila, que tende a absorver alguns herbicidas, principalmente herbicidas pré-plantio e pré-emergente, né? Então, tomar cuidado aí com esses tipos de solo. A umidade do solo pré-emergente, dependendo do produto, ele vai ser pouco eficiente se for aplicado num solo seco. Umidade do ar muito baixa pode dificultar a penetração do produto na planta, porque vai afetar a cutícula das folhas ali nas plantas daninhas, né? Então, elas têm tem plantas que têm uma cutícula mais espessa, e aí com baixa umidade tende a ter um espessamento maior dessa cutícula e afeta a absorção do produto na planta. Temperatura muito alta aumenta a espessura dessa cutícula e também vai dificultar a penetração do produto e pode aumentar também a evaporação de produto, né? Temperatura muito alta, principalmente se for relacionada com a aplicação aérea, que as gotas são menores, né? Então, ver se tem vento, que está tendo deriva de produto, né? Uma tecnologia de aplicação adequada, avaliar os bicos, se não tem bico entupido, bico quebrado, se o volume de cauda está correto, né? Tudo isso para ter eficiência aí e ter um custo-benefício nessa aplicação de herbicida, para não ter perda de produto,
perda de tempo, depreciação de maquinário, hora do trabalhador, né? Então, ter essa aplicação eficiente vai economizar aí em vários outros fatores. Então, aqui, ó, um exemplo aí, ó, de falha de bico, ó. Tá passando o produto, mas provavelmente ali tinha uma falha de bico, ou pode ser também falha na hora do manobrista aí e voltar à aplicação, né? Hoje em dia, a maioria das máquinas trabalham com GPS, né? Mas pode ocorrer aí problemas aí durante a aplicação. E aqui tem uma tabelinha que mostra algumas estratégias, né, para esse controle de daninha na cultura, né? Então eu posso ter aqui 2 aplicações pós-emergentes, posso ter uma pós com residual um pouquinho maior, uma pré e uma pós, ou somente uma aplicação pré pode ser suficiente. Depende do que? Da área. Cada talhão, cada área vai ter uma situação diferente. Então tem que analisar cada talhão, cada área em específico e aí pensar num programa de manejo de daninhas para essas áreas em específicos, tá? Observando que aqui, ó, vai até o período crítico, estão vendo? Porque depois, além de diminuir a competição, a planta já vai ter fechado rua, né? Já vai ter feito o sombreamento entre as linhas de semeadura e aí o sombreamento já inibe o crescimento dessas plantas daninhas, ok? E aí as principais daninhas que podem aparecer no arroz, ó, algumas delas: capim braquiária, capim marmelada, capim colchão, carrapicho de carneiro, caruru, trapoeraba, arroz preto, arroz vermelho, que são arroz cultiváveis, comercializáveis, né? Se a gente for no mercado, a gente encontra esse tipo de arroz em alguns mercados, mas quando está cultivando arroz branco, eles se tornam plantas daninhas, né? Tiririca, tá? Então, tomar cuidado aí dentro do manejo para lembrar do período crítico, do manejo integrado, dos cuidados que a gente tem para minimizar os efeitos de competição. Então, encerramos por aqui. Fiquem atentos aí às indicações, às aulas, façam as atividades do portal universitário, tá? E é isso, pessoal. Até a próxima.